E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje tivemos uma operação na máxima do mercado e aqui no 61,8% que eu já vou mostrar para vocês. Os estudos de ontem foram esses aqui e eu também mando no grupo do Profit para os meus alunos os estudos para eles poderem importar. É só apertar OK aqui e acrescentar que já vem tudo aqui bonitinho. Essas duas regiões que o mercado não respeitou, eu ensino também os meus alunos a não entrar ou entrar. Como assim? Não é só chegar aqui. O mercado precisa estar em um contexto. E no contexto que o mercado chegou nessas duas regiões que eu apaguei, a UBS e a XP estavam alinhados. Ou seja, a UBS vendendo e XP para cima comprando, dando liquidez para a UBS. E a gente não vai contra a UBS nesse contexto. Então, quando deu a oportunidade de operar aqui nessas regiões, o mercado não estava propício para isso. Então, a gente simplesmente ignora isso. Nesse fundo aqui, onde eu operei, eu já vou mostrar para vocês como estava o Times in Trades, mas primeiro vamos começar aqui na minha venda na máxima do mercado. Primeiramente, que o mercado já abriu com a OBS vendendo, Bradesco também, que é como agora no Times in Trades também estava vendendo, eles não estavam muito fortes, e aqui é a máxima histórica, ou seja, é o preço mais caro. Se o preço no mercado é o preço mais caro, é aqui onde eu tenho interesse de operar no pivô de baixo. Vocês podem ver que eu até entrei um pouco atrasado, cerca de alguns pontos. O ponto certo era aqui em cima, só que quando eu fui clicar, entrou um fluxo vendedor que eu acabei entrando um pouquinho mais abaixo, mas nada que vai mudar muito o resultado final. E eu fiquei segurando o mercado nesse tempo todo, enquanto o mercado caía bem devagar. Até joguei o meu stop aqui no 0 a 0, quando ele capturou a liquidez do gap e minha ordem ficou aqui em cima da VWAP. Em cima da VWAP a minha ordem ficou protegida, faltou pouco para pegar e aí o mercado começou a cair. Então desse ponto aqui até essa mínima, o mercado bateu nesse 50%, capturou a liquidez desse movimento lateral, então eu fiz uma parcial com 50% da minha mão para poder tirar o risco. Como ele já tinha dado uma bela esticada, de acordo com a frequência do mercado, eu resolvi sair com a parte dos meus lotes aqui. E depois, quando ele bateu aqui no 61,8%, eu olhei para as médias e tinha as médias maiores aqui. Só que um detalhe, que inclusive é por isso que eu falo para as pessoas não operar olhando o dólar. Porque como saiu uma notícia negativa para o mercado, que no caso era os dados da inflação aqui, eu vi que é bom a gente olhar para o dólar, porque o dólar em dias de notícias, o dólar sempre faz uma correlação oposta no momento da notícia em específico, depois eu não olho mais. E aqui no dólar eu vi essa movimentação forte de alta, que foi quando eu vi essa movimentação aqui de pivô para baixo, depois de ter se esticado e lá no alvo de 61,8%, depois de lá no alvo de 100% do pivô. Só que eu não olho o dólar, para mim não é igual o índice, é totalmente diferente a forma como a gente vai interpretar. E aí ele estava aqui nessa máxima, rompeu a máxima, eu falei pronto, aqui ele está só capturando a liquidez e vai iniciar o processo corretivo, enquanto isso o índice vai também iniciar um processo corretivo. E é por isso que eu não fico olhando qualquer outro tipo de ativo, porque você fica enviesado, você fica achando que o mercado vai ter sempre essa correlação e qualquer motivo para te tirar, você acaba saindo, principalmente porque eu já estava com um valor financeiro interessante e eu já poderia ter saído faz muito tempo. Mas o certo seria eu ter protegido aqui em cima e ter segurado essa operação. Por quê? Porque o Times in Trades ele estava virado muito para baixo e eu tinha um alvo que seria desse fundo até esse topo aqui. Desse fundo até esse topo nós temos liquidez aqui embaixo e aqui também, nesses dois fundos. Vou até colocar no gráfico de 15 minutos para poder ficar um pouco mais nítido. Vocês conseguem ver? Esses dois fundos são bem relevantes, que foi onde o mercado segurou aqui. Eu não ia contra a UBS depois dessa forte movimentação. Só que olha o que ela fez quando chegou nessa região. Vou até colocar aqui para vocês, aumentar, vai ficar mais nítido. Deixa eu ligar aqui meus trades. Olha só, aqui o mercado fez essa movimentação aqui de alta. Parece pouco, mas olha só, daqui é 21 mil contratos e foi para 15 mil contratos. Quase 5 mil contratos que ela operou de um minuto para o outro e eu entrei junto com ela. Eu vi essa movimentação aqui e foi quando eu entrei. Só que quando eu vi a UBS já parando de comprar, eu já protegi e não quis mais correr o risco. O stop seguro seria aqui na mínima, já não estava tão interessante para mim e eu esperei. Quando o mercado
capturou a liquidez aqui desse fundo, a liquidez que eu tinha marcado. Olha só a liquidez que eu tinha marcado também no grupo dos meus alunos, às 10h25. Antes de chegar aqui, ó, eu vendi nessa liquidez aqui de baixo. Antes de chegar, eu já tinha mandado lá, ou seja, eu já estava convicto que ali era um bom ponto para se operar. Quando o mercado bateu aqui no fundo, a UBS começou a fazer essa movimentação aqui de alta. Deixa eu só ajeitar aqui a minha câmera. Ó, quando bateu exatamente aqui no fundo, onde pegou a liquidez, eu vi essa movimentação aqui de alta da UBS. A mínima movimentação de alta, pagando o menor preço possível nessa região de 61,8% com liquidez, com o mercado esticado super longe da média de 20 dos 5 minutos, quase 600 pontos de distância, eu não pensei duas vezes em clicar aqui e a mínima subida que o mercado fez aqui eu já protegi, porque eu sabia que aqui seria um ponto que o mercado ia andar minimamente, que eu ia poder proteger rápido. E foi o que o mercado fez. A UBS entrou comprando aqui. Eu sabia que nesse topo tinha liquidez. Por quê? Porque todo mundo que vem comprando aqui, vem colocando stop atrás dos topos. E aqui seria um ponto onde muita gente colocaria stop. E foi aqui exatamente onde eu saí desse ponto. Até aqui a gente tem os 300 pontos que eu costumo sair. E depois disso o mercado só caiu. Eu já tinha saído do mercado. Daqui até o meu ponto de saída temos 500 pontos e aqui 300. Então o ponto que eu tinha marcado de liquidez seria só na mínima do mercado de ontem, que é onde o preço ia ficar barato. Só que aqui eu já estava fora do mercado, tive que sair de casa, fazer umas coisas e eu não fiquei aqui. Eu não ia operar, tá? Mas é só por questões de estudo, porque se essa FIBO maior, o mercado não segurou e esse ponto de liquidez também o mercado não segurou, você concorda comigo que o último ponto mais forte é esse aqui, onde tem a liquidez do mercado? Então foi por isso que eu resolvi não ficar operando. E aí o mercado vai lá no fundo, até a gente tem uma região de FIBO desse fundo até esse topo, onde dá os 50% a 61 com liquidez, só que nesse horário eu já não entro e eu nem já estava na frente do mercado para poder pegar esse trade. Então eu espero que vocês tenham entendido cada ponto do porquê eu entrei, porquê eu não entrei, porquê eu segurei, porquê eu saí. Então deixa um like, um comentário e não se esqueçam de rever os últimos vídeos do canal, que também são muito importantes. Então valeu e falou. Ao meu e-book Arte Fibonacci, com todos esses conteúdos, acesso a 1 ano no meu grupo do Telegram e a minha mentoria individual, todos os links estão aqui na descrição.